No Antigo Egito, o Sol era considerado a divindade suprema, sendo representado por um deus com o corpo de homem e cabeça de falcão, chamado Ra. Mas nas profundezas do submundo, existia uma gigantesca serpente chamada Apophis, que espreitava por uma oportunidade de atacar a barca solar do deus Ra, e assim destruir o amanhecer de um novo dia no mundo dos mortais. Os antigos egípcios contam que Apophis surgiu do cordão umbilical de Ra, quando ele deu vida a si mesmo na vastidão do universo. A serpente é a encarnação do caos e escuridão, sendo a principal adversária de Ra, o deus do sol e da luz. Por vezes Apophis é descrita como uma serpente gigante, com o topo de sua cabeça revestido por uma pedra dura e lisa, chamada sílex. Todos os dias Ra cruzava os céus em sua barca solar, trazendo luz ao mundo. Mas ao final do dia, o deus Falcão navegava em direção ao Duat, o submundo egípcio. Apophis, que ficava aprisionada no Duat desde o início dos tempos, sempre buscava uma forma de atacar a barca de Ra. E ambas as divindades travavam um combate épico, que resultava em tempestades e terremotos no mundo dos humanos. Apophis tinha que enfrentar outros deuses que acompanhavam Ra em sua barca solar, sendo seu principal adversário o deus Set, que sempre estava de prontidão na proa da barca, com uma lança para ferir Apophis. A serpente gigante conseguiu engolir a barca solar de Ra algumas vezes, mas não foi capaz de mantê-la em seu estômago por muito tempo, gerando assim os eclipses solares. Como Apophis vivia no submundo, às vezes era considerada uma devoradora de almas. Assim, os mortos também precisavam de proteção. Por isso, às vezes eram enterrados com feitiços para afastar a serpente. Os sacerdotes egípcios organizavam alguns rituais para amaldiçoar e banir sua presença maligna no mundo. Desta maneira, acreditavam estar ajudando o deus Ra a completar sua viagem celestial. Outra criatura muito temida pelos egípcios era um monstro demoníaco chamado de Ammit, a devoradora dos mortos. Seu corpo era formado por um híbrido de diferentes animais, com as patas dianteiras de leão, as patas traseiras de hipopótamo e uma cabeça de crocodilo coroada com uma juba de leão. Ammit é uma divindade funerária que vivia perto da balança da justiça, no Salão das Duas Verdades, que também fica localizado no Duat. O deus Anubis era encarregado de pesar o coração de todas as pessoas falecidas, para decidir quem merecia seguir para o paraíso ou ser punido. O coração então era posto em um lado da balança, tendo a pena de Maat, a deusa da verdade, para contrapor o seu peso. Se a alma fosse mais leve que a pena, a alma do falecido poderia seguir para ser escolhida por Osíris, e assim entrar no paraíso chamado de Aru pelos egípcios. Mas se devido aos seus pecados o coração fosse mais pesado, ele seria julgado impuro. Ammit o devoraria, e a pessoa sob julgamento não teria permissão para continuar sua existência. Depois que Ammit engoliu o coração, acreditava-se que a alma ficava inquieta para sempre, e os egípcios falavam que isso era como morrer uma segunda vez, por seu caráter implacável e animalesco. Ammit não recebeu templos ou cultos de adoração, já que ela simboliza tudo aquilo que os egípcios temiam, ameaçando prendê-los ao sofrimento eterno se não seguissem os princípios de manter uma vida honesta e bondosa. Ammit representava a imparcialidade da vida após a morte, onde todos, fossem ricos ou pobres, bons ou maus, teriam a chance de serem julgados como iguais no fim de suas vidas. Nem todas as criaturas da mitologia egípcia possuíam uma aparência grotesca ou sobrenatural. Algumas se manifestavam em formas mais simples, mas que de maneira alguma limitava seus poderes. O Benu é uma das divindades mais antigas do Egito e está relacionado com a criação e o renascimento, sendo considerado a inspiração original para as lendas da Fênix, que se desenvolveram em diversas culturas. Geralmente representado como uma enorme garça cinzenta usando uma coroa de faraó, o Benu, assim como o deus Ra,
Foi um ser criado por si mesmo, tendo desempenhado um papel importante na criação do mundo. O antigo mito conta que o Bennu voou sobre as águas de Nun, o oceano primordial que existia antes da criação. Ele pousou em uma rocha e emitiu um chamado que determinou a natureza da criação. Acreditava-se que o Bennu era imortal, sendo capaz de se renovar periodicamente. Ele também era um símbolo de renascimento e, portanto, era associado a Osíris. E muitas vezes era visto como uma das formas assumidas pelo deus do submundo para visitar o mundo dos mortais. Como parte das primeiras criaturas a surgirem no mundo juntamente com Atum e Ra, Bennu era adorado em um centro de culto em Heliópolis, sendo representado em diversas pinturas antigas e em amuletos funerários como um símbolo de renascimento. Além das fronteiras do Egito, vivia uma criatura selvagem e aterrorizante, chamado Serpopardo, um monstro com corpo e cabeça de leão ou leopardo, e um longo pescoço que se assemelhava ao corpo de uma serpente. O Serpopardo também está presente nos mitos da Mesopotâmia, onde é representado como uma leoa de pescoço excepcionalmente longo. No Antigo Egito, os Serpopardos simbolizavam os agentes do caos, e muitas vezes eles são mostrados aos pares nas pinturas e altorrelevos, caçando outros animais ou com seus pescoços entrelaçados. Os Serpopardos desempenhavam um papel importante no conceito religioso do Alto e Baixo Egito e provavelmente foram designados como animais associados à proteção e à realeza. A imagem da bizarra criatura foi usada em diversos utensílios domésticos pertencentes à nobreza e aos faraós do Egito. Outra criatura da mitologia egípcia é o grifo, que apesar de ser encontrado nos mitos de outros povos da Grécia e Mesopotâmia, tem características únicas nos mitos egípcios, com um corpo semelhante a de um cachorro e uma cabeça de falcão. O grifo egípcio poderia aparecer em uma grande variedade de formas e tamanhos. Alguns possuíam asas, corpo de leopardo e uma cabeça humana saindo nas costas. Em alguns mitos, o grifo é representado como sendo um servo do deus Horus, agindo como a encarnação de seu poder na terra e incumbido de cumprir a justiça divina. Desta maneira, assim como o Serpopardo, o grifo também assumia a função de proteção e poderia afastar a ação de demônios e outras criaturas malignas. O grifo parece ter sido elevado à condição de animal heráldico do faraó e frequentemente aparecia nas inscrições de documentos oficiais. As estátuas das esfinges egípcias são símbolos icônicos da arquitetura egípcia, sendo a mais famosa a grande esfinge de Gizé. Mas antigamente acreditava-se que essas criaturas místicas eram reais. A esfinge tinha corpo de leão e uma cabeça humana, e às vezes possuía asas de falcão. O mito das esfinges se estendeu até o mundo grego, onde essa criatura era representada com a cabeça de uma mulher, quadris de leão e asas de pássaro, e são tidas como traiçoeiras e impiedosas, matando e devorando aqueles que não soubessem responder ao seu enigma. Esta versão mortal de uma esfinge aparece no mito de Édipo, da mitologia grega. Já na visão dos antigos egípcios, a esfinge era vista como benevolente, mas tinha uma força e personalidade feroz, semelhante à sua versão grega malévola. Ambas eram consideradas guardiãs e muitas vezes flanqueiam as entradas dos templos. De acordo com o mito mais famoso envolvendo uma esfinge, a deusa Hera convocou a esfinge que vivia próxima ao rio Nilo, na região do Alto Egito. O monstro deveria seguir para Tebas, na Grécia, onde ela perguntava a todos que cruzavam seu caminho o enigma mais famoso da história: qual animal que anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? Ela estrangulava e devorava qualquer um que não soubesse responder, até que um rei lendário chamado Édipo resolveu o enigma respondendo. A resposta é o homem, que se desloca andando de 4 quando é bebê, depois anda sobre seus 2 pés quando é adulto, e no fim de sua vida usa uma bengala na velhice. Um segundo enigma foi feito. Existem 2 irmãs, uma dá luz à outra,
e ela, por sua vez, dá à luz a primeira. Quem são as duas irmãs? Édipo então respondeu: o dia e a noite. Não suportando ser derrotada, a esfinge então se jogou de um abismo e morreu. Não se sabe ao certo quantos monstros e criaturas fantásticas fizeram parte das crenças religiosas dos antigos egípcios, já que muitas de suas histórias acabaram se perdendo nas areias do tempo, ou ainda não foram totalmente decifradas. Mas o legado deixado pela cultura e mitologia egípcia ainda desperta fascínio em pessoas de todo o mundo.